Ministério Público é o fiscal da lei, né? Então a gente considera o Ministério Público como se fosse um pai. Um pai que às vezes na hora de a gente precisar do acolhimento, de uma procura, ele está lá e também ser firme na hora de cobrar. Então o Ministério Público ele nos dá assim muito orgulho da gente estar aqui hoje trabalhando. Porque o resultado de tudo aqui que a gente faz, de tudo aqui que a gente se busca nessa estrutura, é para justamente servir a sociedade que cada vez mais carente em busca de uma, vamos dizer assim, desse pai protetor. A época que eu cheguei, em 1988, eu tinha que se reforçar, que aqui não tinha ainda um quadro, vamos dizer assim, efetivo de servidores, né? E qual era a solução da administração naquela época, né? Era buscar servidores por redistribuição, né? Que tinham cargos efetivos concursados em outras esferas, no caso o Poder Executivo, que vieram muitas pessoas de lá, para que pudesse ir para o órgão de destino, que no caso aqui o Ministério Público do DF Territórios, né? Então, em 88, muitas pessoas chegaram. Antes até 87, 86, também nessa questão da redistribuição. Até hoje, se mantém nos quadros do Ministério Público pessoas que pode-se dizer servidores pioneiros, né, que chegaram aqui naquela época, né? Quando nós chegamos aqui, a parte do Ministério Público a gente ocupava 2 andares do anexo do Tribunal de Justiça, né? As condições eram bastante precárias, né? As questões administrativas, exemplo, se via contra-cheques abertos. Os contratos, não se tinham contratos, vamos dizer assim, administrativos. Inventário não se tinha. E por que isso tudo? Porque quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no núcleo de auditoria, porque quando eu vim do executivo, já trabalhava em auditoria. Então, com alguma experiência lá do executivo, eu e mais 3, 4 colegas, nós começamos a fazer uma auditoria interna, né, nas questões administrativas, né? Então, a gente deparou com muitas coisas, né? Falta de inventário, contra-cheque aberto, os contratos abertos, e aí a gente foi começando a dar alguma contribuição das nossas experiências lá fora, né? Pelo quadro, né, de funcional ser muito limitado, a gente tinha que praticamente se virar nas questões, chamar algumas pessoas responsáveis por determinados tipos de informações lá dentro, para dar esclarecimentos para nós, né? E eu me recordo que eu fui tão assim nessa parte de patrimônio, de almoxarifado, de inventário, que me tiraram da área de auditoria e me colocaram depois para ser chefe de uma área de patrimônio. Então eu iniciei como chefe da área de patrimônio. E aí eu vou te falar uma coisa, chefe de uma área de patrimônio, sem ter realmente condições materiais, foi um grande desafio. A gente levava mesas e cadeiras dentro de uma Kombi. Você ia para uma cidade satélite numa Kombi com os carregadores, não, eram pessoas terceirizadas de limpeza, né? Isso numa Kombi, gente, levando mesas, cadeiras, e era complicado, assim, a gente tinha medo até da Kombi ter enguiçar no caminho, a gente com aquele material lá. Não se tinha recursos orçamentários, os recursos eram bem insuficientes. Então, você tinha que ser criativo. A gente saía e ia rodar dos ministérios para pegar doações de mesas, cadeiras, armários, né? A gente buscava doações de materiais, porque o orçamento baixo ainda, né? Então não se tinha ainda a compra
esses materiais. Então você tinha que se virar. É aquele negócio, você entra naquele espírito muito criativo, né? Para que você, porque trabalhar na riqueza é fácil, agora na pobreza é mais complicado, né? Todo cargo que se ocupa é um desafio, né? Independente de cargo, né? Toda mudança que se faz é um desafio, né? Eu posso citar aqui do ano de 2000 até 2006, quando eu acumulava 2 cargos, né? De chefe do Departamento de Administração, hoje Secretaria de Administração, e substituía a Direção Geral, que hoje é Secretaria Geral, né? Então, qual é o tempo que você tem no dia a dia, né? Era complicado. E por que o desafio? Porque na Secretaria Geral você tinha que fazer aquele link, né, entre a área meio e a área fim, né? Então você tinha que levar as necessidades, vamos dizer assim, de uma área meio, tá? Uma área fim, para que a gente pudesse conseguir recursos para as licitações e outras coisas, outras demandas, né, e interesses da área fim, que você tinha que intermediar e ser fazer essa conexão. Então foi uma época assim, de um desafio grande, porque a gente, às vezes, no desafio, a gente encontra determinadas habilidades que às vezes a gente pensa que não tem. E eu acho que essa questão do trato com pessoas, sendo promotores, procuradores, sendo servidores terceirizados, a gente olha numa forma mais global e tendo que separar em alguns momentos, né? As modalidades de licitação eram as mesmas, né? Mas colocaram outras modalidades de licitação e detalharam muito as cláusulas de contrato e tal. E o Ministério Público estava ainda, vamos dizer, tomando corpo nessa questão ainda administrativa, né? Então eu me recordo que eu participei de uma comissão que a gente pensou em normatizar, à luz da Lei 8.666, alguns procedimentos nossos aqui internos. Em termos mesmo de licitação, de quem poderia fazer parte de comissão, contratos administrativos. Eu já tinha alguma experiência em auditoria, somado com outras pessoas que chegaram, né? E aí nós fizemos esse tipo de trabalho. Esse trabalho ele foi também divulgado internamente para aqueles servidores que aqui estavam, né? Dando uma espécie de uma qualificação, um pouco do entendimento da Lei 8.666. A Lei Complementar 75 foi de 93, isso após a Constituição, né? O Ministério Público já tinha, vamos dizer assim, uma evidência na Constituição como quarto poder, e a Lei Complementar ela veio para cada vez fortalecer essa questão do Ministério Público dentro dos interesses da sociedade, né? E aí, internamente, influencia todos nós, né? Porque a parte administrativa, recursos, tudo isso, tá entendendo? Se imaginou, se buscou, né, a partir da Lei Complementar 75, e logicamente nós, servidores que já estávamos ali na área administrativa, cada vez mais se aperfeiçoar para que pudesse levar o melhor para a sociedade. A gente tinha que ter aqui uma casa própria, né? Então também se buscou profissionais fora, servidores públicos que vieram para cá requisitados, com experiências políticas em termos orçamentários, para se buscar recursos orçamentários, administrativo, pessoas que
que já dominasse licitações, até licitações internacionais, a parte importante de arquitetura e engenharia. Então, eu costumo dizer o seguinte, cada gestão sempre teve contribuição. Me parece que foi na gestão da doutora Marluce, se não me engano, em 94, foi até 98, e se buscou esses profissionais, inclusive, para construir a nossa sede própria. Porque o Ministério Público até aí já estava crescendo, na parte administrativa, a parte funcional, tanto da parte de servidores como membros. Então a gente precisava de um prédio maior, porque até então a solução naquela época foi a gente ter ido lá para o edifício do IBAMA. A gente ocupava 5 andares lá do edifício do IBAMA, né? Então, a minha participação, parece que eu participei de uma comissão, realmente, foi de uma contribuição administrativa, de contratos e tal, mas graças a Deus foram licitações sem problemas e hoje está aí esse grande prédio muito bem localizado. Toda mudança de gestão tem sempre contribuições, né? E com certeza da época que eu atuava na área de administração, com certeza hoje a estrutura deve estar realmente bem maior. Eu posso dizer que eu trabalhei muito numa questão comportamental, de ter uma administração mais empática. O que seria isso? É tentar enxergar os interesses das pessoas, os problemas das pessoas, e a gente está de braços abertos para acolher esse tipos de demanda, né? Então, eu lembro que na minha sala eu tinha até um cartaz que eu colocava assim: o que podemos ajudar? Então a gente se colocava muito nessa questão dessa, como se diz mesmo, essa empatia das necessidades, para que a gente pudesse resolver essas pendências, de modo geral, administrativas, né? Então, eu posso dizer que eu acho que a maior contribuição foi essa questão mais comportamental. Nós tivemos um projeto em 2004. É um projeto de ter um Ministério Público mais perto da sociedade, né? E o que se pensou? Como é que a gente pode levar servidores, promotores de justiça, né, para perto de uma comunidade carente? Se pensou no ônibus. Pensa numa licitação complicada, né? Porque é uma licitação nova, né? Como é que nós vamos fazer uma licitação para compra ou para produção, vamos dizer, de ônibus? Então eu lembro que servidores foram para o Rio Grande do Sul conhecer uma fábrica lá de chassi e trazer informações para que a gente pudesse especificar, né? Porque eram licitações até diferentes. Você tinha que fazer um ônibus e uma outra parte, que era a carroceria, você tinha que fazer uma adaptação desse ônibus com gabinete, com sala de cozinha e tal. Então foram licitações distintas, né? E eu lembro que essa comissão que foi para o Rio Grande do Sul, era uma comissão de recebimento, trouxe todas as informações para que a gente pudesse fazer esse grande contrato, né? Buscamos recursos do Banco do Brasil, porque uma parte de recursos era para licitação, para a compra daquele chassi, e depois, logicamente, tivemos que prestar contas, né, do Banco do Brasil. Mas foi um desafio grande e bacana que depois saiu o produto. E aí, imagina, né, o MPDFT, quer dizer, indo para as comunidades, levando o nome do Ministério Público, ajudando tanta gente, era bacana de ver, sabe?
O ingresso dos novos servidores via concurso, né, foi uma alegria para todos nós, né, porque a parte funcional do Ministério, né, eram servidores redistribuídos, né, servidores requisitados, e os novos servidores também contribuíram com uma qualificação, com capacitação, né, entendimentos. Então foi uma alegria, e também a gente estava precisando áreas deficientes, realmente carentes de servidores, né? Tanto para auxílio, vamos dizer assim, a área fim, como também a área meio. Então foi assim uma alegria. O memorial é sempre a história do Ministério Público, né? Por fotos, né? Os retratos, histórias, né? Tudo faz parte desse sentimento que nós vivemos, que nós vivenciamos, né? No dia a dia, na nossa prática, né? E me parece que foi em 2003 ou 2004, teve esse projeto do memorial, e foi assim, como se fosse uma grande festa, né? Porque, imagina, servidores, membros aposentados, estavam ali vendo álbuns, né? Contando histórias, e muito bacana, muito prazeroso, né? Essa parte. Isso não pode realmente nunca deixar de ter. Na ocasião, eu estava na substituição da direção-geral, e essa missão foi confiada aí uma comissão, né, grande, com áreas de orçamento, pessoal, praticamente todas as áreas, todas as promotorias, né, um representante de cada promotoria. E foi muito bom esse tipo de reunião, primeiro com aquele espírito de equipe, né? Que a gente sentava e elaborava como é que nós vamos receber a sociedade aqui dentro da nossa casa. Porque a gente queria abrir as portas do Ministério, tá entendendo? Para que a sociedade conhecesse. Qual é a forma de conhecer as promotorias? É fazer uma grande feira. A gente contratou vários estandes, cada estande desses representava uma promotoria, e aí você imagina a satisfação daquele servidor que trabalhava numa promotoria, de ter que explicar, de ter que mostrar o que ele fazia, o que a promotoria dele fazia para a sociedade, né? E foi uma alegria muito grande, né? Acho que foram 3 dias, uma feira maravilhosa. Como eu disse, né? Alegria de promotores, alegria dos servidores. Foi uma grande festa aqui dentro. O congressamento anual era a gente propiciar, né, para servidores da casa, terceirizados principalmente, né, um Natal, né? E aí se buscava patrocínios, né? Então a gente ia atrás de patrocínios para a compra de alguns presentes, para a compra também de algum coffee break. E aí tinha sorteio, tinha o Papai Noel, né? E até hoje se faz, né? Mas eu me recordo que naquela época, um pouquinho distante aí, a gente via aquele auditório cheio, porque todo mundo queria ser sorteado com com algum presente. Eram muitos presentes, né? Então a gente fazia parte da comissão. Eu lembro que a minha parte mais foi buscar patrocínio. Na verdade, esse projeto ele foi mais voltado à Prodema, e lidava com gestão ambiental, né? E era um projeto de inclusão social e econômica. E inclusive, parte desse projeto, eu acho que tinha até uma questão de alfabetização dos catadores. Isso não era muito ligado à minha área, era mais ligado a uma promotoria, a Prodema. O que eu posso dizer da minha área, quando eu assumi o departamento de administração,
a gente tinha alguns problemas com alguns desvios de almoxarifado, de controle, e nessa questão de cartucho, toner, né? Eu lembro que ali uma das iniciativas era dar uma destinação correta desse material, tá? O que fazer com esse material que isso aí, o comércio lá fora, nossa, fica de olho nisso, né? E aí nós fizemos uma contratação de uma cooperativa para justamente levar esse material e dar a destinação correta. Isso foi um projeto também ligado à nossa área administrativa, porque a gente tinha que dar uma solução para todo aquele material que vinha aí das áreas sem nenhuma utilidade e estava provocando determinados tipos de desvios lá dentro, né? Gestão estratégica 2010, vamos falar até antes, né? Se pensou em algumas empresas terceirizadas aqui dentro. Teve uma que trabalhou até com 5S, empresa até de Minas Gerais, Belo Horizonte, mas sempre se buscou essa parte do planejamento estratégico. E o bacana é que em 2010, com servidores, vamos dizer, da casa, e habilitados, capacitados, foi feito todo aquele mapa para que se pudesse dar um rumo, um norte da missão institucional do Ministério, né? E para cada área, para cada unidade, tinha a sua missão, para que a gente pudesse constatar os resultados para a sociedade. Então, tá até hoje, realmente, planejamento estratégico, e é de fundamental importância a qualquer órgão público. DA itinerante dentro daquela linha de comportamental, da gente ir em busca da necessidade. Então, foi muito prazeroso, porque a gente saía numa van, eu reunia todos os meus especialistas, né, de chefe de patrimônio, chefe da área de compras, contratos, serviços gerais, biblioteca, protocolo. Tinha um calendário, então a gente ia para uma promotoria e lá a gente se reunia com servidores e com promotores de justiça. Uma mesa redonda. Aquele espírito de equipe, né? De uma conversa, de um bate-papo, que saía as necessidades, que saíam os problemas, as pendências. E ali a gente resolvia na mesma hora. Se não pudesse para resolver na mesma hora, a gente anotava e depois a gente contribuía com respostas ou então até para efetivar a pendência, né? O DA itinerante, ele fez com que os problemas da administração diminuíssem. Porque é o seguinte, aquilo que foi de uma forma informal, uma conversa que a gente explicou, porque às vezes só uma explicação, uma informação, ela já contribui com o que pode fazer e o que não pode fazer. E aí realmente até diminuir as pendências das áreas, né? Então o DA itinerante, não sei se até hoje continua, mas a ideia maior é aquela questão, como disse antes, comportamental, aquela questão da gente ter a empatia das necessidades das unidades e o que a gente pode ajudar. Foi um projeto excelente. Éramos poucas pessoas aqui dentro, então a gente se conhecia, né? Os corredores, né? Depois daqui, né? A gente ia conversar fora, né? Então a gente tinha muito essa liberdade de entrar em sala, sabe? E hoje, vamos dizer, tem muita gente, né? Então a gente pega o elevador e já não conhece tanta gente, né? Eu acho que a gente faz as nossas escolhas, né? Na vida.
E temos o livre-arbítrio, né, de ter a liberdade de dizer sim ou não. Então, acho que tudo que eu fiz aí, eu colho essa boa amizade que eu tenho com servidores, de entrar em salas também, de conversar, eu acho que não tem arrependimento, nada. Faria tudo de novo. A mudança estrutural hoje dos prédios ela é visível. Antes nós começamos com 2 andares aqui no anexo, e hoje cada satélite tem praticamente uma promotoria, sem contar no prédio, esse prédio aqui maravilhoso. Então a mudança das sedes era uma referência do Ministério Público aqui em Brasília, né? A questão tecnológica, sem a parte de tecnologia que cresceu muito, a parte de capacitação dos servidores da área que hoje é informática, dos nossos computadores, de todos os aplicativos que nós temos, vieram para facilitar a nossa vida aqui no trabalho, né? E a capacitação de servidores e membros, né? Que nada acontece sem a mão de obra, né? Sem as pessoas, né? Então, posso dizer que eu acho que esses 3 pontos foram, acho que o principal, assim, pilares aqui da administração. Eram muitos, né? Mas eu acho que, para mim, assim, os 3 pilares. Eu lembro que a associação dos membros, ela foi bastante atuante, bem participativa, junto ao Congresso Nacional, passeatas, e a associação dos membros. Eu acho que quem estava era o meu amigo Dr. Lezan, que estava à frente da associação dos membros, e teve assim uma participação, teve assim um engajamento grande, né? Então realmente quando isso passou, realmente foi uma alegria muito grande aqui para casa, mais na parte da parte finalística. Bom, o Ministério Público hoje é uma referência, né? O Ministério Público hoje ele é muito eficiente, muito eficaz na sua missão institucional. Eu vejo que o MPDFT, ele hoje é um respeito grande como instituição dentro aqui do âmbito do Distrito Federal. O Ministério Público atuou em várias questões, mas eu queria trazer um ponto mais recente, que foi essa questão da Covid. O Ministério Público, com a força-tarefa, que se não me engano foi em 2020 ou 2021, o Ministério Público nunca esteve tão em evidência, um assunto que preocupava e era assim uma dúvida para todos, né? E foi combativo nessa questão da vacinação, na questão também da vigilância sanitária, né, das Secretaria de Saúde, dos hospitais. Então, o Ministério Público estava ali na mídia favorável, positiva, e aí a gente vendo aquilo tudo, a gente dizia, meu Deus do céu, que bacana, que coisa boa a gente fazer parte dessa instituição que está à frente dessa questão da saúde pública, né, numa questão muito delicada para todos nós. O Ministério Público completou aí 60 anos, né, quase a idade de Brasília, né. Tem até um selo, que foi um selo, né, de homenagem aos 60 anos do Ministério Público. Tem um fundo azul, céu de Brasília. Tem o avião, né, que é o plano piloto,
e abaixo do avião, como se fosse assim uma sombra ou uma proteção, né? Que é o símbolo da justiça. Esse símbolo da justiça é o símbolo do Ministério Público, né? E é curioso, né, que o símbolo da justiça é como se fosse assim uma sombra desse avião que é o Distrito Federal, que é Brasília, né? Então, essa proteção, esse cuidado, né, que o Ministério Público sempre caminhou junto, né, com esse avião que é Brasília.